Vamos falar de um assunto sério agora? O tenente da reserva Jefferson Olmiro Lopes. Boa tarde, Gabi Dias, novamente. Oi, Mota, boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente entrou, inclusive, a nossa produção em contato hoje de manhã com o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul para saber se o Jefferson já havia sido preso. Isso porque a gente sabe, né, que durante esse júri ele prestou o depoimento dele todo de forma remota, online, isso porque ele estava na casa dele no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente conversou com a defesa dele que disse que isso era por uma questão de segurança, que ele se sentia ameaçado. Ainda assim, estavam presentes, né, naquele momento, durante o júri, uma filha dele e também a esposa. Bom, a gente vai conversar agora com a Kátia, né, Kátia? Foram, claro, anos de luta, né? A gente está falando de 9 anos, né? Desde a morte do Andrei no ano de 2016. Depois, no ano de 2020, a gente teve ali aquela reviravolta no caso, né? Um pedido teu, né? Como mãe. E agora, esses últimos 2 dias, eu imagino que bastante cansativos de júri, mas com um resultado para vocês muito positivo. A gente está falando de 46 anos de condenação, né? Como é que tu se sente nesse momento? Uma boa tarde, obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Primeiro, eu quero Kátia. agradecer o apoio da imprensa, fundamental na minha luta por justiça. Então, vocês deram espaço, ouvidos para uma mãe que lutou por justiça pelo seu filho. E esses últimos 2 dias está uma sensação de dever cumprido, né? Como já foi me perguntado, como é que eu acordei hoje? Eu acordei sem o Andrei. Eu continuo, até o último dia da minha vida, eu vou continuar acordando sem o Andrei. O Andrei nunca mais eu vou ter. Mas hoje eu acordei com a sensação de honra, honrei o meu filho. Dever cumprido, né? Meu filho foi assassinado dentro de casa, dentro do quarto dele, pelo padrinho dele, pelo meu irmão, um tenente da Brigada Militar, que era para oferecer segurança. E nessa luta de quase 9 anos, eu encontrei muitos não, muitas barreiras, e o amor pelo meu filho e a busca por justiça me motivavam todos os dias a seguir. E ontem nós tivemos a comprovação que o bem vence e a verdade prevalece. Meu irmão foi condenado a 46 anos de prisão. O caso do menino Andrei voltou a ganhar destaque nacional após a condenação definitiva do homem acusado de tirar sua vida, o próprio tio, policial militar da reserva. Depois de anos de investigações, controvérsias e uma grande batalha judicial, a justiça concluiu que Andrei não tirou a própria vida, como inicialmente foi sugerido. A morte do garoto, na época tratada como suposto suicídio, foi desmascarada, e a verdade veio à tona. No tribunal, provas técnicas, laudos periciais e testemunhos reconstruíram os acontecimentos e revelaram um crime praticado com frieza e tentativa de ocultar a realidade. A família de Andrei lutou incansavelmente para que a verdade fosse reconhecida. Eles nunca aceitaram a hipótese apresentada no início e sempre acreditaram que o menino não havia cometido suicídio. Cada detalhe analisado pela perícia indicava inconsistências na cena e apontava para algo muito maior do que se dizia na época. Foi preciso tempo, paciência e muita persistência até que todas as peças se encaixassem, confirmando que o menino foi vítima de um ato intencional e covarde. Durante o julgamento, os jurados ouviram especialistas, peritos e testemunhas. A defesa tentou sustentar a versão inicial, porém, os elementos técnicos levantados pela acusação mostraram que os fatos não eram compatíveis com a versão apresentada no início do caso. O tribunal reconheceu a gravidade dos acontecimentos, entendendo que houve uma tentativa clara de enganar as autoridades e a sociedade. O peso das evidências falou mais alto. No final, a justiça determinou a condenação do réu a 46 anos de prisão em regime fechado. A decisão representa não apenas uma resposta legal, mas um ato de respeito à memória de Andrei. O país assistiu a um caso que, além de trágico, exigiu coragem da família para enfrentar adversidades, pressões e apontamentos ao longo de todo o processo. A condenação traz um sentimento de alívio para quem lutou por anos para que o jovem não fosse lembrado de maneira injusta. Hoje, Andrei é símbolo de perseverança e busca por justiça, e sua história reforça a importância de investigar profundamente situações que envolvem crianças,
não aceitando explicações superficiais ou precipitadas. Esse caso também serve de alerta à sociedade. Muitas vezes, tragédias envolvendo menores são cercadas de incertezas e dúvidas, e é fundamental que autoridades, familiares e cidadãos estejam atentos, para que nenhuma injustiça seja cometida ou encoberta. A rapidez em concluir histórias dramáticas pode custar a verdade, e a verdade sempre deve prevalecer. A condenação mostra que, mesmo diante de tentativas de manipular fatos, a investigação séria e o trabalho técnico podem garantir que a justiça seja feita. A lembrança de Andrei permanece como um chamado para proteger nossas crianças, valorizar a verdade e lutar para que crimes jamais sejam acobertados por versões convenientes. Nada trará o menino de volta, mas sua memória agora está protegida e respeitada. A história dele servirá para que outras famílias tenham forças para buscar justiça e para que casos assim jamais sejam ignorados ou apagados. O Brasil não esquece Andrei, e sua história se torna um marco de resistência e verdade. Como é que eu acordei hoje? Eu acordei sem o Andrei. Eu continuo, até o último dia da minha vida, eu vou continuar acordando sem o Andrei. O Andrei nunca mais eu vou ter. Mas hoje eu acordei com a sensação de honra. Honrei o meu filho. Dever cumprido, né? Meu filho foi assassinado dentro de casa, dentro do quarto dele, pelo padrinho dele, pelo meu irmão, um tenente da Brigada Militar, que era para oferecer segurança. E nessa luta de quase 9 anos, eu encontrei muitos não, muitas barreiras, e o amor pelo meu filho e a busca por justiça me motivavam todos os dias a seguir. E ontem nós tivemos a comprovação que o bem vence e a verdade prevalece. Minha irmã foi condenada a 46 anos de prisão. Nesse momento, no júri, né, nos chamou bastante atenção e a gente conversou bastante sobre isso, sobre uma certa frieza, né? Claro que ele não poderia falar nada enquanto estava dando o teu depoimento, de qualquer forma não poderia, mas ele parece que não se mexeu até, a tela parecia travada em alguns momentos. Como é que tu, em algum momento depois disso, tu já tinha tido alguma conversa com ele? Foi a primeira vez que tu via ele em bastante tempo? Eu quero compreender um pouco como é que tu se sentiu também em relação a isso, mesmo que vendo ele, né, de forma online. A frieza dele dá para perceber quando ele mata uma criança de 12 anos que, como ele declarou nos depoimentos dele, né, que o Andrei recebeu ele sorrindo, brincando e falando que ia fazer um chimarrão. Uma pessoa que mata uma criança, ela já é uma pessoa fria. Então, não foi surpresa para mim ver ele com aquele comportamento no monitor na tela. Eu tinha visto ele na audiência dele, né, no depoimento dele eu também tinha visto, não foi tanto tempo, né? E também eu acho que ele estar ali ou não fazia diferença, né? Porque eu estava na busca da justiça, eu não queria ver ele, eu queria ver a justiça sendo feita e foi, né? Então, não tenho sentimento nenhum por ele. Eu perdi o meu filho, não perdi um irmão. Quem perdeu o irmão foram meus outros 2 filhos, o Anderson e a Andressa, que perderam o Andrei. Eu não perdi, eu perdi o meu filho. A relação de vocês é nula já desde então, há bastante tempo, e gostaria também de te perguntar se tu chegou a trocar algum olhar ou ver de alguma forma a esposa e filha dele, que sentimento tu alimenta nesse momento por essas pessoas também? Eu acho que quando tu te alia a pessoa do mal, tu também é do mal, né? E por vários momentos, assim, durante o nosso depoimento, eu via que elas me olhavam, mas eu pensei, eu estou na busca por justiça, nada vai me abalar aqui. Por vários momentos eu tive que ter alguns comportamentos de mais paciência, porque o meu irmão, o fato dele ser tenente, talvez isso favoreceu ele, né? E eu disse, não, eu vou continuar buscando justiça pelo Andrei. Aí ela passava, assim, dava umas olhadas, mas não me intimidava. Eu enfrentei órgãos. Eu enfrento a pior coisa, que é a ausência do Andrei. Né? Então, nada, o olhar dela não me intimidava em nenhum momento. Vou aproveitar e pedir, Mota, a gente já volta a conversar contigo, vou pedir para a produção colocar para a gente, né, toda a sentença que foi lida ontem à noite, então, pela juíza Ana Alice da Rosa Schuch. Vamos acompanhar. Então, incremento a pena em 1/6, que equivale a 2 anos, restando a pena provisória fixada em 14 anos de reclusão. A pena definitiva, então, não há circunstâncias majorantes ou minorantes a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em 14 anos de reclusão. Concurso de crimes. Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, na forma do artigo 69, caput do Código Penal,
cumulo as sanções aplicadas individualmente e fixo a pena definitiva em 46 anos de reclusão. O regime de cumprimento de pena em razão do quantum fixado será o fechado, inicial fechado, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Não há detração a ser considerada. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em face do quantum de pena aplicada e porque o crime foi praticado mediante violência contra a pessoa. A indenização, nos termos do artigo 387-4 do Código Penal, deve ser fixada pelo juízo, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida. A matéria tem sido objeto de debate no doméstico, especificando o concreto valor que deve ser competente, de forma circundar ao princípio de hora e com imediata complementar positivos das partes, aos jurados e às juradas. Muito obrigada, vocês estão dispensados de amanhã. Vamos todos para casa em paz, então. E eu declaro encerrada a sessão. Kátia, a gente agora acompanhou um pouco a sentença. Como é que tu se sentiu, né? Tu estava lá no momento, foram bastante anos até, né, que ele foi condenado. A gente falava ali entre 30 a 40 e poucos anos. Como é que tu se sentiu com 46 anos de reclusão? Passando esses 46 anos, ele pode sair da cadeia. E pode passar 40, 50, 60 anos, o Andrei nunca mais vai sair do túmulo. Então, isso eu acho que justifica que a pena dele foi grande. E eu não vou ter mais o Andrei, mesmo que ele saia da cadeia, não sei quanto tempo vai ficar. Nesse 46 anos, ele tem 60, né? Então, vamos fazer um cálculo aí. E mesmo, eu nunca mais vou ter o Andrei. Então, acho que foi uma pena justa, né? Pelo... Gabi. Proporção dos crimes que ele cometeu. Eu não entendo muito dessa parte de legislação, mas eu entendo o luto, né, que é viver sem o Andrei. Diga, Mota, tem algum questionamento para a Kátia? A Kátia, falando agora, né, acabou de dizer que não entende de legislação, mas lutou para que a lei prevalecesse. Fazer valer a lei foi o que a Kátia fez nesses últimos 9 anos. Então, eu não quero perguntar nada para a Kátia não, viu, o Gabi Dias? Eu gostaria só que você desse depois um abraço bem apertado nela por mim e por toda a equipe aqui do Boa Tarde Rio Grande, representando também o Grupo Band RS, que faz o seu papel, né, jornalístico, sempre buscando a verdade dos fatos e sempre também lutando por justiça. A única coisa que eu quero, a única pergunta que eu tenho é para você. O assassino condenado agora, estuprador e assassino, ele está na cadeia já, não? A gente não tem essa informação, Mota. A gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul na manhã de hoje para saber, né, se ele já havia sido detido, isso porque, relembrando, né, ele fez todo o depoimento dele do júri de forma online na casa dele no Rio de Janeiro. Inclusive, isso é uma coisa que nos bastidores, né, chamou bastante atenção, não só o depoimento, mas a possibilidade, claro, se fosse dada, então, a prisão, como ele acabou pegando 46 anos, se ele poderia fugir e não cumprir essa pena de imediato, como diz a sentença. A gente aguarda ainda essa informação, por enquanto não temos. A gente torce para que as autoridades, eu sei que o Rio de Janeiro está um caos desde ontem, mas para que as autoridades façam, né, valer aí a condenação de 46 anos de cana. E por favor, tá? Dê um abraço bem apertado na Kátia, em meu nome e em nome de todos nós aqui do Grupo Band RS, porque ela merece esse abraço, tá bom? Um abraço para você também, Gabi Dias. Bom trabalho. Valeu, Mota. Valeu. Representando todos nós, um abraço nessa mulher que, repito, lutou incessantemente desde o dia em que aconteceu o crime. Né? Desde novembro de 2016, ela não parou um minuto sequer de lutar por justiça. Bom, o governador Eduardo Leite anunciou ontem